Olá, meu nome é Paulo Wolfson e seja bem-vindo a essa videoaula. Na videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre as lipoproteínas. Primeiramente eu vou conceituar o que é uma lipoproteína, qual a sua função, alguns detalhes importantes. Depois vou entrar em detalhes sobre a estrutura das lipoproteínas de uma forma geral, os tipos de lipídios, os principais tipos de lipídio e algumas de suas funções. Depois entraremos nas apoproteínas, a definição do que é uma apoproteína, alguns exemplos sobre as apoproteínas. Além dos tipos de lipoproteínas, iremos falar de cada uma de forma individual, de onde ela vem, o que é que ela vai fazer no organismo, para onde ela é destinada. Por último, eu vou mostrar para vocês algumas perguntinhas que eu elaborei sobre a aula, então fica ligado para depois a gente responder junto as perguntas. Conceituando então o que é uma lipoproteína. O que é que tem de semelhante das lipoproteínas em geral? Elas vão estar constituídas por uma monocamada fosfolipídica, é diferente da membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídica. Junto com a monocamada fosfolipídica, nós teremos proteínas, que são chamadas de apoproteínas. No núcleo da lipoproteína, ou no meio interno da lipoproteína, o que ela vai transportar será predominantemente ou colesterol ou triglicerídeo. Os lipídios, eles são hidrofóbicos, por esse motivo eles precisam ser transportados dentro de uma lipoproteína. As lipoproteínas, elas estarão em circulação tanto na corrente sanguínea como na corrente linfática. Esses meios são meios aquosos, o que significa que é necessário uma lipoproteína para poder transportar os lipídios dentro desses líquidos corporais. Lembrando, pessoal, que a qualquer momento vocês podem pausar o vídeo e anotar as informações. Vamos falar agora sobre a estrutura das lipoproteínas. Vou colocar agora uma imagem para vocês visualizarem melhor o que é a lipoproteína, a estrutura da lipoproteína. Vamos lá. Como vocês podem observar, a lipoproteína está constituída por uma monocamada fosfolipídica, uma monocamada de fosfolipídios. Vale ressaltar que os fosfolipídios, eles possuem uma estrutura anfipática, uma propriedade anfipática. Outra estrutura que podemos observar na imagem são as apoproteínas periféricas e também as apoproteínas integrais. A diferença da apoproteína periférica para a apoproteína integral é que a integral ela vai estar inserida e vai atravessar a monocamada fosfolipídica. Como podemos ver na imagem também, no núcleo da lipoproteína, a gente vai encontrar triglicerídeo, por exemplo, o éster de colesterol, e também esse centro é um centro hidrofóbico, ou seja, não é compatível com a água. Vale ressaltar que o colesterol presente na monocamada fosfolipídica está em forma líquida. Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre os lipídios. Quais são os principais lipídios? São eles o triacilglicerol, o triglicerídeo, o colesterol e o fosfolipídio. A gente pode citar algumas funções. Por exemplo, o triglicerídeo é o principal componente de reserva energética lipídico. O fosfolipídio é um composto muito importante na constituição da membrana plasmática das células, assim como nas lipoproteínas. A diferença é que na membrana plasmática vai ser uma bicamada fosfolipídica e nas lipoproteínas a gente vai ter uma monocamada fosfolipídica. Outro lipídio bastante importante é o colesterol. Dentre várias funções do colesterol, podemos citar algumas. O colesterol é precursor de hormônios esteroides, por exemplo, cortisol, testosterona, progesterona. O colesterol também é utilizado para a produção da bile. Também ele é precursor da vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, dentre outras funções. Apoproteínas. O que são as apoproteínas? Primeiramente, as apoproteínas podem ser chamadas simplesmente de apo ou apolipoproteínas. São estruturas proteicas, como já vimos na imagem que eu mostrei para vocês. Elas podem ser apoproteínas periféricas ou apoproteínas integrais. As apoproteínas podem possuir a função de ser um ligante de um receptor, ou também elas podem servir de um cofator para uma reação enzimática. Irei compartilhar com vocês uma tabela onde mostra as principais apoproteínas e suas funções.
Lembrando que toda vez que eu colocar uma imagem, vocês podem pausar e fazer suas anotações. Dentre as apoproteínas mais relevantes, didaticamente falando, podemos citar a ApoC2, por exemplo. A ApoC2 ela possui a função de ativar a LPL, que é a lipoproteína lipase. A ApoC3 é bastante importante também, que vai ter uma função contrária da ApoC2, que será de inibir a LPL, que é a lipase lipoproteica ou lipoproteína lipase. A ApoB100 é importantíssima também, porque ela estará presente no VLDL e no LDL. E a ApoB100 é ligante do receptor de LDL. Ter o conhecimento da ApoB48 também é importante, pois ela está presente nos quilomicrons. E a principal proteína presente no HDL é a ApoA1. As demais proteínas também são muito importantes, porém eu citei para vocês alguns exemplos. Tipos de lipoproteínas: quilomicrons, VLDL, IDL, LDL e HDL. Vale ressaltar que os quilomicrons transportam os lipídios exógenos, onde o principal lipídio transportado pelo quilomicron é o triglicerídeo. O VLDL transporta principalmente também o triglicerídeo, porém os triglicerídeos endógenos. O VLDL é produzido pelo fígado. A gente sabe que o LDL é rico em colesterol e possui a função de transportar o colesterol para os tecidos. O VLDL dá origem ao IDL, que dá origem ao LDL. O HDL, por sua vez, também transporta o colesterol, porém ele faz um transporte específico, que é o transporte reverso do colesterol, retirando assim o excesso de colesterol dos tecidos, evitando assim a formação da placa de ateroma, que é uma placa de colesterol, uma placa ateromatosa, que ela pode chegar a obstruir o fluxo de sangue, gerando assim um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio. Por isso é bastante importante controlar os níveis, tanto do LDL como do HDL. Nessa imagem que vocês estão vendo, a gente pode ter uma ideia do tamanho de cada lipoproteína. A maior lipoproteína, porém, é com menor densidade é o quilomicron, e a menor lipoproteína, porém com maior densidade, é o HDL. Olá pessoal, a continuação desse vídeo está disponível no canal do YouTube. Corre lá para assistir. E aproveita que no final tem algumas perguntinhas para a gente responder junto.